Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Esta é a nossa aula de número 4 da disciplina de homilética, a antepenúltima disciplina da turma número 3. Gente, como é que está o som aí? E a imagem? Na última aula, nós tivemos um problema de internet, até foi o dia que eu fiz uma live também, né? Foi semana retrasada, eu acho. E aí a aula de número 3 ficou cortada por causa do meu problema de internet. Estou com um problema de internet aqui em casa que eu não sei se é a quantidade de equipamentos conectados que acaba derrubando a internet. Eu tenho que reiniciar o modem e aí já viu, né? Mas hoje eu quero recuperar um pouquinho da aula. Nós não falamos sobre o sermão expositivo no final da aula de número 13. Eu quero dar continuidade justamente nesse sermão e entrar então no estudo e na pregação, certo? Então, recadinhos aí antes de nós entrarmos para a aula. Hoje encerramos essa disciplina, o e-book da próxima disciplina, que é a disciplina de Teologia Sistemática 1, tá? Já estará disponível, tá? Ela já, na verdade, Teologia Sistemática 2, perdão, Teologia Sistemática 1 é a disciplina que a gente está vendo para a turma de número 4. Estará disponível ainda hoje o nosso penúltimo e-book dentro da disciplina, dentro do Linktree lá, você já vai poder baixar, fazer o download da disciplina 9, que é Teologia Sistemática 2, que nós vamos abordar a doutrina da salvação, a doutrina do pecado, a doutrina do homem, a doutrina dos anjos e a doutrina da igreja, né? Soteriologia, doutrina da salvação, eclesiologia, doutrina da igreja, hamartiologia, doutrina do pecado, angelologia, doutrina dos anjos e antropologia bíblica, que é a doutrina do homem, certo? Então, vamos ver essas 5 doutrinas dentro da próxima disciplina. E amanhã também disponibilizo no nosso canal do Telegram o link para essa avaliação, certo? Desde já te convido a ser membro do canal, seja membro aí do nosso canal, ajudando o canal a crescer, a evoluir e a alcançar mais pessoas por apenas R$4, R$4,99. Você pode se tornar um membro do canal e ter acesso a conteúdos exclusivos. Estamos numa série chamada Apocalipse verso a verso, toda semana um episódio novo, e o episódio dessa semana será lançado amanhã, então você já vai poder pegar aí, já conhecer os primeiros 5 capítulos de Apocalipse, certo? E se você, não, pastor, não tenho cartão de crédito. Tem alunos que compram um cartão do Google Play, acho que é assim, né? Da Play Store, e acabam fazendo, como eu não sei, acho que o Orion é um dos alunos que faz isso, faz muito bem. Mas alguém pode dizer, pastor, não tenho como fazer isso, não tenho como cartão. Você pode ser um mantenedor, né? Enviando, né? Fazendo o seu Pix, alguma coisa assim também. Aqui está, você pode ser um mantenedor do canal Teologia para Todos. Aqui está o Pix, você pode ajudar esse canal a crescer também, esse projeto avançar. Eu também, e por último, eu quero que vocês acessem meu perfil no Instagram. Por favor, acessem meu perfil no Instagram. E lá no Instagram, a segunda postagem que está fixada é a postagem que aparece aqui, ó. Esta aqui, ó. Esta postagem aqui, Teologia para Todos, ok? Vocês, aí agora melhorou, ó. Vocês irão compartilhar e colocar nos seus stories, por quê? Nós já chegamos na metade da meta, tá? Temos 1.457 alunos inscritos para a 5ª turma que começará em fevereiro. Me ajude a divulgar. As pessoas chegam até Teologia para Todos por intermédio de vocês. Isso é muito importante para que o canal também cresça e para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos gratuitos. Esses dias alguém me fez uma pergunta nas caixinhas: por que um curso de teologia gratuito, né? Por que gratuito? Sendo que muita gente ganha dinheiro e ganha muito dinheiro, né? Todo dia tem pastor lançando curso,
uma febre, né? Todo dia, gente lançando o curso. Eu disse, olha, primeiro, né? Justamente para alcançar as pessoas que não têm condições, tá? Alcançar pessoas que não têm condições. Segundo, porque tem muito curso sendo oferecido de forma, né, vendida, cursos caríssimos e muitas vezes não entregam aquilo que realmente se propõe. Tem uma aluna minha que comprou um curso de um pastor, ele é até amigo meu, o curso dele custa R$ 2.500. Ele vende como uma pós-graduação, tá? Ele vende o curso como se fosse uma pós-graduação. Eu tive acesso ao material, tive acesso ao conteúdo. E olha, Teologia para Todos está bem à frente. R$ 2.500. Teologia para Todos está bem à frente do conteúdo. Tem gente que paga, né? Uma boa forma de captação, uma boa forma de vender. Tem gente que paga, né? R$ 2.500. Olha que R$ 2.500 hoje em dia é muito dinheiro, né? Então vamos lá para a quinta turma. Eu sei que às vezes eu, né, tento aí ajustar o meu calendário, mas eu também tenho outras demandas e muito obrigado pela compreensão de todos, né, com as demandas que eu acabo tendo. Vocês são formidáveis aí compreendendo e entendendo todas as demandas que acabam caindo na minha vida aí, mas eu tenho delegado bastante, principalmente aqui a igreja, o pessoal tem me ajudado bastante e aprendido cada dia mais a delegar para que as pessoas tenham, né, também se desenvolvam aqui juntamente conosco. Certo? Então você pode ser membro do canal, você pode ser mantenedor e você pode me ajudar divulgando também a quinta turma. Vamos para a aula. Deixa eu preparar aqui o slide da aula 3, aonde eu parei. Deixa eu ver aqui. Onde é que está? Um minuto. Um minutinho só. Ai, ai, ai. Deixa eu achar aqui, caramba. Ai. Aqui. Vamos falar sobre o sermão expositivo. Certo? Deixa eu colocar aqui na tela. Onde é que está? Aí, na tela para você, né? Sermão expositivo. No e-book estamos lá na página de número 26. Na verdade, 25, né? Então, sermão expositivo é quando o sermão é usado para expor as lições que o autor bíblico se propôs a nos ensinar. É um texto geralmente longo e que necessita de muito estudo para tentar compreender o porquê daquele texto ter sido escrito daquela forma, tá? Então, geralmente, o sermão expositivo, ele se preocupa com uma perícope, tá, completa. O que é uma perícope completa, tá? Pega aí a sua Bíblia, pega aí Lucas 15, vamos pegar um exemplo, tá? Lucas 15. Se você pegar Lucas 15, na minha Almeida Corrigida Fiel aqui, Lucas 15, a partir do verso 11, deixa eu ver se aparece aí, ó. A partir do verso de número 11, vai aparecer ali a parábola do filho pródigo, ó, parábola do filho pródigo, tá? Notem que o próximo título vai aparecer no capítulo 16, parábola do mordomo infiel, tá? Ou seja, do versículo 11 até o versículo 32, nós temos uma perícope. A perícope é um recorte, um parágrafo, que de fato tem início, meio e fim bem definidos, tá? Então, é o que eu coloco lá no e-book. Esses títulos que possuem
dentro das nossas Bíblias, eles não são inspirados, tá? Essas epígrafes não são inspiradas. Então, se vocês pegarem 2, 3 Bíblias diferentes, vocês vão ver que... Deixa eu pegar um exemplo aqui. Isso acontece em 1 Timóteo 5. Eu até falei esses dias um exemplo que me vem à cabeça rapidinho. 1 Timóteo 5, na NVT, aquele título lá fala Conselho a respeito de viúvas, líderes e escravos. A NBV, em 1 Timóteo 5, ela vai dizer o seguinte... Para vocês verem a diferença. 1 Timóteo 5. Respeitar pessoas de todas as idades e gêneros. E depois, instruções para as viúvas, viu? Viram? Então, essas epígrafes acabam muitas vezes atrapalhando, né? Elas podem dividir texto, principalmente a divisão por capítulos. Muitas vezes, uma perícope pode começar num capítulo e terminar no outro. Um grande exemplo disso é quando Paulo está no final do capítulo de número 12 da primeira carta aos Coríntios, quando ele está falando sobre os dons, e ele vai dizer o seguinte, no final do capítulo 12 de 1 Coríntios ele diz, agora passo a apresentar a vocês um caminho mais excelente. E aí começa o capítulo 13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, né? Ou seja, aquele final ali... ele tem continuidade no final do capítulo 12, tem continuidade no final do capítulo 13. Então, nós precisamos compreender o que é uma perícope, delimitar a perícope. Lembram na aula anterior, na segunda aula que eu falei também, sobre delimitação da perícope? Quando nós vamos pregar, quando vamos fazer menção do texto bíblico, por que da importância do pregador realizar diversas leituras do texto? Ele tem que estar familiarizado com a perícope que ele vai pregar. Ou seja... Não dá para, na hora da pregação, escolher, será que eu começo com 1 Timóteo 4 ou 2 Timóteo? Será que eu vou até o verso 5 ou eu vou até o verso 10? Não, tem que estar bem delimitado. A essa altura do campeonato, né, em cima da plataforma, no altar, púlpito, como você deseja chamar, já é o momento que o texto tem que estar bem azeitadinho, bem conhecido, dominado, lido diversas vezes e sabendo onde começará e aonde encerrará, tá? Então, o sermão expositivo, a ideia é buscar sempre, né, a temática, né, trabalhada pelo autor bíblico, tá? Claro, tem que ter um tema, bom tema, né? Até porque toda perícope vai transmitir um ensinamento, uma lição. E a ideia do tema é aquilo, eu sempre digo, o tema é o de mais fácil memorização por parte dos ouvintes. Então, se você lançar mão desse mecanismo de ter um tema para o teu sermão, você estará dificultando para os ouvintes a memorização, porque o tema vai ser a âncora para os demais tópicos e aí facilitará então a memorização. Temas curtos, relevantes e que marquem, né, poderão fazer com que os teus ouvintes tenham maior facilidade. É um passo a mais na memorização da mensagem a ser transmitida. Ok? O sermão expositivo, ele tem desvantagem, né? Qual é? Dá muito trabalho. Pegar um texto e expor o texto exegeticamente dá muito trabalho. Não se faz pregações expositivas em 2 horas de preparação. Dá muito trabalho, tá? A primeira, não se espantem, tá? Alguém pode achar assim, eu não vou pregar sermão expositivo. Até pegar o jeito, você pode levar 1 semana para preparar um sermão expositivo. 1 semana. Sermão expositivo, ele leva tempo. Gente, eu preguei de abril até esse mês de dezembro
a epístola de Paulo aos Romanos, quase todos os domingos, com intervalos apenas dos cultos de ceia, que eu parava, com intervalo de um evento que a gente teve, de 2 ou 3 pregadores, né, da própria igreja que pregaram nesses domingos. O resto, todos foram romanos. E olha, foram sermões expositivos. Dá muito trabalho. Saber onde foi escrito, relações culturais, religiosas, econômicas, políticas, sociais, é necessário para trazer luz ao assunto, né? Então, quando você está falando, né, por exemplo, um tema, seja Atos, Romanos, esses livros, essas cartas que possuem relações com a cultura, quando Paulo está lá em Éfeso, por exemplo, pregando aos efésios, as pessoas trazendo os livros de magia, né, para que sejam queimados. Cara, tem uma bagagem cultural, política, social e econômica em volta desse texto que, ao fazer uma leitura simples no texto, talvez você não vai ter todo esse conhecimento. O que importa não está no texto? Claro, o que importa já está no texto. Mas quanto mais você se aprofundar, maior será a aplicação do texto na vida dos teus ouvintes. Então, a desvantagem do sermão expositivo é justamente isso, dá muito trabalho. Mas, em contrapartida, nós temos vantagens. Quais são as vantagens? Maior fidelidade ao texto bíblico, dá mais tranquilidade ao pregador, afinal, é o texto que está dizendo. Eu sempre digo, gente, lutem com o texto. Tô fora. Tô fora é maneira de dizer, brincando, né? Lutem com o texto. Não lutem comigo, não fiquem bravos comigo. Fiquem bravos com o texto. Não é o que o texto está dizendo? Vamos lá, vamos fazer uma interpretação. Vamos para... né? Vamos olhar o texto de forma exegética. É o que o texto está dizendo, sim ou não? Então, está incomodado com a pregação, se incomode com o texto, não comigo. Então, eu sou apenas aquilo que eu falei lá na primeira aula de homilética. Eu sou apenas o despenseiro. Eu sou apenas o arauto. Eu só transmito uma mensagem que não é minha. Ela não é minha. Eu sou apenas o canal, apenas o instrumento, apenas o arauto, né? Aquele que transmite a mensagem do rei. Então, a vantagem da mensagem expositiva é justamente essa, a da transmissão fidedigna daquilo que está escrito no texto, né? Outra coisa, facilita o uso de sermões em séries, como eu dei o exemplo agora, né? Daqui a pouco tu tá pregando alguma coisa, vem um tema, o pastor tá falando disso porque tá acontecendo tal coisa. Não, gente, a gente tá aqui numa série. Aconteceu recentemente. Alguém me chamou esses dias, pastor, tenho visto que tu tá falando muito sobre relacionamento. Eu disse, irmão, luta com o texto, irmão, brincando, né? É Romanos que tá falando. Capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15. Né? Se nós vamos trabalhar Romanos, do 12 em diante, é isso aí, é relacionamento. Então, então, se tem alguma coisa ali dentro, né, deixa que o texto trabalhe. Então, essa é a vantagem, né? Não tenho receio de milindrar ninguém, né? Olha, não começamos lá em abril uma série de Romanos, no primeiro capítulo de Romanos? Sim, encerramos no capítulo 16 de Romanos. Ponto. Né? Agora em dezembro. Então, fica mais fácil, né? Fica mais tranquilo de você trabalhar no sermão expositivo. E ali na página 25 tem um exemplo, né, que eu coloquei de como trabalhar o sermão expositivo, né, uma estrutura enxuta para que você possa realmente entender. E a ideia do sermão expositivo, como o próprio nome diz, é expor o texto, né? É trazer luz ao texto, clareza do texto. E isso, às vezes, é preciso ter esse trabalho de estudo que ele leva tempo, sim, não é feito da noite para o dia, não, tá? Então, às vezes,
leva muito tempo aí para que você prepare um sermão expositivo. Por exemplo, vai trabalhar uma carta de uma igreja, você tem que fazer uma introdução, por que ela foi escrita, qual é a época, o contexto, né? Tudo isso é importante. Então, dentro de uma iniciação de um sermão referente a um determinado tema, ou uma carta, né? Ok? Agora nós vamos para a página de número 26, que aí sim a gente adentra na última unidade da nossa disciplina de homilética, que é a unidade a respeito do estudo e da pregação. Ok? Só deixa eu voltar aqui rapidinho, só para dar uma olhada. Meus slides estão tudo ok. Beleza, vamos lá, que aqui também tem um conteúdo maravilhoso. E nós vamos em frente. Bora lá. Então, olha só, nesta unidade a gente vai olhar o quê? A ideia da complementariedade que deve existir entre nossa vida devocional, ou seja, minha vida com Deus, minha vida de devoção, minha vida de oração e meditação na palavra, com nossa necessidade de buscar auxílio externo, tá? E aí tem uma coisa muito importante. Como todo e qualquer extremo é danoso ao ser humano, aqui também é. Eu sempre digo, a vida do cristão é uma vida de equilíbrio, tá? Então, se você tomar uma atitude, uma postura excludente entre oração e estudo, você vai sair perdendo. Tá? A vida precisa ser um equilíbrio de estudo e de oração. Não há como entender aquilo que Deus requer de nós apenas com oração. Tá? Porque a revelação está aqui, gente. Está na nossa mão. Foi Deus que deu. Foi Deus que disponibilizou. Tá? Então, por que não se debruçar sobre o texto? Por que não estudar o texto? Por que não se aprofundar no texto? Por que não conhecer os originais? Por que não conhecer a história? Por que não ler outros comentaristas? Então, notem que eu costumo dizer o seguinte: pessoas que desdenham a teologia podem ser caracterizadas, né, em duas classes. A primeira, a classe da ignorância. Pessoas que talvez não saibam, talvez ouviram, né, de outras pessoas que teologia esfria, aquela história toda, a letra mata, papapá, né? Elas são ignorantes, elas ignoram a verdade. Então elas desconhecem a verdade, desconhecem o papel da teologia, desconhecem a história da igreja, desconhecem os grandes teólogos que já existiram, então ela é ignorante quanto ao assunto. E o segundo tipo é o preguiçoso, aquele que até sabe que existe, mas ele tem preguiça, né? Ele prefere jogar no Google um sermão e copiar, ele prefere não ler um livro, ele prefere, né, falar palavrinhas motivacionais, dar mais ibope, do que ficar falando de doutrina, de cartas, né? Pode ver que geralmente essas pessoas têm um sermão mais... ou aquele sermão, né, rígido, baseado em costumes apenas, ou em dogmas humanos, ou aquele sermão do outro lado, que é, né, algo assim totalmente, né, voltado para o homem é o centro. Tá? Então, da mesma forma, tá? Não importa quão grande seja a tua biblioteca ou teu acesso ao universo de pesquisa, se Deus não estiver no processo. Nossa jornada será meramente mecânica e sem vida. Talvez você olhe aqui para trás e poxa, quanto livro, né? É claro que de nada adianta se eu não colocar meu rosto em terra, no sentido de que, olha, Senhor, é o Senhor que é o dono da palavra, a palavra é tua, eu sou apenas o seu instrumento, que eu possa falar a tua palavra, não aquilo que vem de mim, e deixar que o Espírito Santo conduza, né? De nada vai adiantar se eu não tiver esse entendimento, essa humildade de saber que eu sou apenas um instrumento. Então, é necessário
É necessária uma vida de oração, uma vida de estudo, ok? Então, vamos lá. Primeiro, a importância da oração. Aqui é um ponto importantíssimo. Além das técnicas quanto à estrutura ou dos comentaristas, tão importantes para nos ajudar a entender determinados textos bíblicos, né? Qualquer pregador não deve abrir mão nunca, absolutamente nunca, de uma vida de oração, tá? Deus é um ser de relacionamento, tá? Que se relaciona e quer nos ajudar a entender a sua palavra. E aí, olha só, por mais dúbio que hoje seja, né, e que possa parecer determinado texto, não se deixe, né, enganar. Deus não teve a intenção, né, não é propósito do Senhor confundir as pessoas. Olha, tá lá o texto, traz mais confusão do que clareza, né? Nada disso. Então, muitas vezes era muito claro para a época em que foi escrito, talvez o texto estava muito óbvio para a época em que foi escrito, mas com o tempo, né, com a mudança do vocabulário, com a mudança da sociedade, essa percepção foi se perdendo, né? Detalhes preciosos foram se perdendo. Então, por isso a grande importância de voltarmos a ter uma comunhão genuína e diária com Deus, tá? Genuína e diária com Deus, a fim de entendermos melhor aquilo que Ele nos disse, certo? Então, é muito importante que você compreenda isso, ok? Bom, junto com uma vida de oração, nós temos aqui então uma grande lição da hermenêutica. E eu falo sempre isso, né? Devemos ter humildade, sempre, ao nos debruçarmos diante do texto. E se ele for difícil, maior ainda. Humildade. Nós não sabemos tudo, gente. A teologia ela é feita a lápis, ou seja, um dia ela será apagada, um dia todo esse nosso esforço aqui ele não existirá mais. Quando nós estivermos com o Senhor, tudo que nós fizemos aqui de teologia vai evaporar-se, né? Vai permanecer apenas o amor. Ou seja, mas isso não significa que por causa de que um dia vai evaporar, nós não vamos nos cuidar. É a mesma coisa que a gente diz assim, olha, não precisa você comprar uma casa, porque Jesus vai voltar, a casa vai ficar para o anticristo. Você não precisa estudar, porque daqui a pouco Jesus volta. Não, daí... É ignorância também, né? Há um termo que se chama... Deixa eu ver aqui. Há um termo que os monges cristãos, tá? Eles diziam ora et labora, tá? Ora et labora. É um termo em latim que vai dizer ora e trabalha. Né? Tenha comunhão com Deus e trabalhe. Glorifique a Deus em tudo. Ora et labora. Ora de oração. Orar. Ora et labora de labor, né? De trabalho. Então, nós como filhos de Deus devemos orar e trabalhar. Tá? Então, nós precisamos ter esta humildade quando chegamos diante do texto. E devemos entender que a Bíblia, conforme originalmente escrita, é a palavra de Deus, ela não tem erro. Ela é inspirada, infalível e inerrante. Mas as nossas versões e traduções, por melhor que tenham sido as intenções de cada autor, podem conter aspectos que não condizem realmente com aquilo que Deus havia revelado, né? Pode ser que uma palavra... uma escrita em hebraico lá há 3.500 anos atrás tenha se modificado ao longo do tempo, né? Mas isso raramente vai acontecer, vai ser uma ou outra palavra, a essência na tradução não será perdida, tá? Então, uma coisa importante, por isso, se porventura você achar algo paradoxal, que aparentemente a Bíblia não tem contradições, tá? Mas que aparentemente possa, na tua opinião, parecer uma contradição, nós devemos entender que
a obrigação que nós temos aí de nos dedicarmos cada vez mais, devemos estudar cada vez mais aí a palavra de Deus, nos dedicar ao estudo, tá? Ok? Então nós devemos ter uma vida frutífera no reino e não uma vida de religiosidade, né? Uma vida de religiosidade frívola, sem sentido. Ou seja, a oração e a humildade são vitais para ajudar a entender a mensagem de Deus para as nossas vidas. Se eu não me aproximar desse livro com oração e com humildade, talvez eu vou fazer um trabalho técnico de análise, mas não vai ser um trabalho espiritual. Lembram que a mensagem não é nossa, nós precisamos apenas transmitir, né? É claro que às vezes podemos levar anos ou até décadas para compreender determinado texto. E acontece, tá? Eu tenho mais clareza de uns textos hoje do que 20 anos atrás, né? De 30 anos atrás, quase, quando eu estava nos bancos da escola bíblica dominical. Mais clareza das doutrinas. Poxa, eu queria ter a mente que eu tenho hoje há 20 anos atrás. Mas não dá, né, gente? A gente amadurece com o tempo. É assim a vida. Nós vamos entendendo isso. Então, a oração, diante de tanta correria que a gente acaba tendo na vida, a gente precisa ter uma vida de intimidade e dependência com Deus. Não abra mão disso. Abrir mão da vida de dependência, de intimidade com Deus é o maior erro. Erro que pregadores acabam fazendo. Ou você já deve ter ouvido falar de um grande evangelista que lotava estádios, né, nos anos 70 e 80, chamado Jimmy Swaggart, né? Ele tinha tanta confiança que ele ia subir no púlpito, nos ginásios, e encheriam os ginásios, ele falava e vidas se convertiam, que ele negligenciou essa vida de dependência e intimidade, até que um dia, né, depois de um grande congresso em um estádio de futebol, né, ele ia para os estádios e ao mesmo tempo saía da pregação e, né, contratava serviços de profissionais do sexo. E aí, né, caiu, foi grande a queda, né? Hoje, graças a Deus, arrependido, voltou, muito conhecido, né? Mas é interessante que quando o homem tem essa confiança, ele acaba, né, errando. Então a frase é esse ditado, né? Nos envolvemos tanto com as coisas de Deus que esquecemos do Deus das coisas. Então não deixe isso acontecer no teu ministério. Priorize e valorize uma vida de devocional diária, né? Além de nos manter saudavelmente alimentados, é a partir dela que vem a maioria das ideias de sermões, tá? Então, aí tem o exemplo dos apóstolos, né? Que quando instigados a dar atenção aos órfãos e às viúvas, optaram em criar um corpo de diáconos que pudessem cuidar da beneficência para focarem sua atenção na oração e na palavra, ok? Então, preste bastante atenção nisso. Outro ponto importante, né, é o papel da pesquisa. Ou seja, e aí não tem sido tão raro encontrar membros e pastores de igrejas que relutam contra a pesquisa. A pesquisa é bênção, gente, não é maldição, né? Pesquisar, se aprofundar é bênção. Daí dependerá do uso que nós dermos a ela, né? O problema, né, é que o conhecimento pode nos levar a ser orgulhosos, né? E a preocupações, muitas vezes, que são meticulosas, né? Coisas que não tem, tipo aquele que eu citei aqui. É sermão ou é pregação? Tu vai ficar corrigindo as pessoas. Não, gente, tem coisas que, sabe, não precisam, né? A gente não precisa ficar discutindo e se envolvendo em questões que só mostram que uma arrogância ao invés de humildade, né? Até porque até mesmo a falta de pesquisa e atitude de dependência total do espírito, volta e meia, tem levado
alguns a se acharem mais santos e mais dignos que os outros, o que também é pecado. Não, eu não faço papel da teologia, eu não quero teologia. Eu dependo do Espírito. Eu abro a Bíblia e o Senhor me revela e eu prego. Isso aí também, isso é uma falsa humildade, né? Carregado de uma arrogância e de pecado, porque se o texto está aqui, se homens piedosos, né, gastaram suas vidas no estudo da palavra, é porque nós precisamos estudar a palavra sim, tá? Então, muitas vezes, esta falsa dependência total do Espírito está travestida, né, de uma arrogância, né? É uma arrogância travestida de falsa dependência total do Espírito. Então nós temos que entender o nosso lugar no processo. Somos instrumentos pelos quais Deus poderá transmitir sua mensagem àqueles que ainda não o conhecem, ou ainda à sua igreja, né? Desta forma também não precisamos ter medo nem preguiça da pesquisa. Ou seja, tem que estudar. Às vezes um tema, eu particularmente, 2023 vai ser um ano que eu vou aprofundar aí. Nós vamos falar muito sobre família e eu estava olhando para minha biblioteca, legal, tenho alguns livros sobre família, fui atrás de outros, né? Aí fui atrás desse aqui, por exemplo. Lar, família e casamento. Vou usar esse. Vou usar o do Anderson Silva, né, que é o Redenção Familiar. Quando a gente teve Redenção Familiar aqui na igreja, até falei para os homens, compram um livro. Tem um outro que é fantástico, que deve estar por aqui, que eu não vou achar agora, que eu amo bastante. Deixa eu ver se eu acho. Deve estar por aí. Não vou achar agora. Então, gente, a gente tem que estudar, né? Não adianta. Temos que ir para se debruçar, tem que arregaçar as mangas, debruçar diante das leituras, fazer pesquisas, gastar um tempo estudando, tá? É claro que, e aí, daqui a pouco, não é aquilo que você tem que beber de todas as fontes e acertar tudo que o mundo diz. Tem que fazer algumas. Eu tenho que achar um livro aqui, só um pouquinho, tá? Eu vou citar um exemplo. Onde é que ele está? Só um pouquinho. Esse livro. Não tô achando. Calma aí, gente. Calma aí, tá? Calma aí. Pode ser que ele esteja até... caído aí. Tem uma menininha que gosta de chegar nos livros que ela tem alcance e empurrar eles, né? Às vezes eles entram lá para trás. Mas ele é um livro que fala também sobre família. Ele é um livro texto, até do mestrado de teologia que eu fiz. Ele é um livro texto do mestrado de teologia, da Faetade. E ele fala sobre casamento e família. Ele é um livro muito técnico mesmo. Gente, eu vou ter que achar, porque não adianta ficar só falando, né? Um minutinho só, tá? Foi só eu sair pra frente da estante e achei ele. Esse aqui, ó. Deus, Casamento e Família. Ele é um livro maravilhoso, mas tem uma questão técnica aqui, que até agora com uma médica que nós temos aqui na igreja, e eu quero me aprofundar, tá? Que é em relação ao aborto. Ele defende, né? Ele defende que
a utilização do DIU seria uma espécie de aborto, né? Eu até... deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Deixa eu ver se eu acho. E ainda falando justamente sobre essa questão de beber de todas as fontes, tá? Onde é que está? Os laços que unem a família. Ter ou não ter filhos. Página 127. Tema bem polêmico, né? Aqui achei. Fala sobre o aborto. Contracepção. Métodos que exigem menção especial e cuidado adicional. Formas inaceitáveis de controle de natalidade. Daí ele fala do dispositivo DIU, né? É um método inaceitável, pois sua função principal é criar um ambiente estável para o óvulo fertilizado não se fixar na parede do útero, ao reduzir o revestimento endometrial e o tornar incapaz de sustentar a vida da criança. Tá? Então, assim, é polêmico, né? Daqui a pouco é algo que tu vai... Daí, precisa ter um apoio médico, técnico, para entender isso aqui, se realmente a gente consegue avançar. Então, é só um exemplo aqui que eu quis buscar, e daí né, precisava... Mas o livro, tirando essa questão aqui, que daí eu não sei, né? Vou ter que aproveitar que a médica está aqui na igreja e perguntar para ela, mas ele é um livro de 320 páginas, assim, ele é apaixonante para falar, reconstruindo o fundamento bíblico. Ele fez parte da disciplina lá do mestrado, então assim, é fantástico mesmo. Claro, aí você é um autor, é um homem, né? Como esse aqui, daqui a pouco, e por mais que seja esse aqui, por exemplo, que seja um comentário bíblico e o outro, né, o reconstruindo o fundamento bíblico, são as interpretações deles. Né? Daqui a pouco pode ter alguma coisa, né? Como o homem é falho, pode ter alguma coisa equivocada. Né? Então, a gente precisa ter esse entendimento aí. Tá? Então, a gente precisa entender que, desde que o mundo existe, o ser humano tem aprendido a usufruir do conhecimento adquirido por seus antepassados. Né? Ou por aqueles que tem uma jornada com maior experiência, né? Então, por que seria diferente do estudo da Bíblia? Não é diferente, né, gente? Então, é a mesma coisa. Então, quando a gente busca um caminho, um comentarista, a gente corta o caminho. Imagina, né, fazer uma pesquisa, tem alguém que dedicou, talvez, quantos anos? Né? Quanto tempo de vida tem aqui do Dr. David Merck, né, em cima de um material que tem lá quase 800 páginas, né? Tem alguém que escreve aqui atrás, que é material suficiente para 10 anos de pregação. Eu não duvido. Né? Material para 10 anos de pregação sobre família. Então, a gente tem material. Então, esse material corta caminho. Então, o tempo que tu levaria para fazer uma pesquisa sobre a geografia, ou a geopolítica, ou a economia, ou a história, né, de Jerusalém, ou né, de qualquer outra cidade bíblica, poxa, com o Google você hoje, né, economiza muito tempo. Então tá aí pra gente, né, pesquisar. Claro, o ideal sempre é aquilo que eu falo, faça a leitura primeiramente só do texto bíblico. De preferência, sem ver as notas de rodapé e muito menos tipos de... As pessoas, pastor, Bíblia de estudo. As Bíblias que eu mais utilizo, gente, eu vou pegar aqui 3 para mostrar para vocês, tá? 3 Bíblias de estudo aqui que eu utilizo. 3 Bíblias que eu utilizo. Olha só. Que não são Bíblias de estudo. Almeida Corrigida Fiel, é só texto, tá? A NVT, só texto. Nova Bíblia Viva, só texto. Não tem nota de rodapé, não são Bíblias de estudo. Pastor, por quê? Porque as Bíblias de estudo são comentários... primeiro, né? É claro, talvez para vocês seja chovendo molhado, porque vocês já chegaram aqui na 8ª disciplina.
Mas tem gente que é capaz de interpretar que a nota de rodapé é inspirada. Tá na Bíblia. Como? Tá na Bíblia, como é que eu não vou crer? E aí eu citei já, por exemplo, o caso da Bíblia Dake, né, de estudo, que houve um movimento de teólogos assembleianos, né, porque ela foi publicada aqui no Brasil pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e ela tinha muitas notas de rodapé que destoavam até do próprio cristianismo, não só da confissão de fé, da confissão de fé da Assembleia de Deus, ou seja, poxa, é um material que, embora boa parte dele seja um excelente material de estudo, tem lá os seus, né? Opa, é a mesma coisa que acontece com o meu comentário bíblico aqui. Onde é que está? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Que é o Champlin. Tem gente que em determinado momento diz, olha, Champlin, ele tá, parece que ele é a favor do, né, do espiritismo, né? Então, assim, tem algumas coisas. São homens, né? E homens são falhos. Daqui a pouco, uma interpretação equivocada de um texto bíblico, né? Não, claro que não vai anular a obra inteira. Tem um material excelente, né? Esse material aqui, ele traz o vermelhinho é Antigo Testamento e o azul é Novo Testamento, tá? Olha o tamanho que ele é, né? É maior que uma folha, tamanho de uma folha 4, eu acho. Deixa eu ver. Tamanho de uma folha 4, quase, né? Então ele traz versículo por versículo e traz o grego ainda, né? O material é fantástico, mas daqui a pouco tem algum erro de interpretação dele lá, né, que alguns não gostam, e realmente, eu nunca me deparei para ver essa parte que alguns criticam, mas o material, a parte que eu já consultei, foi excelente e me ajudou. Ou seja, óbvio que eu não peguei todo o material e vou usar todo o material. Então, em relação às bíblias de estudo, a mesma coisa. Eu tenho várias bíblias de estudo, porque gosto de ter bíblias, né? Faz parte do, assim, colecionar bíblias, eu gosto de ver os materiais. Tem excelentes bíblias de estudo, como é a Bíblia de Estudo NAA, né, que eu utilizo aqui nas leituras com a igreja. Mas, por favor, né? Bíblia é o texto bíblico. Então, foque na passagem, leia várias vezes, faça pergunta para o texto, leia em outras versões, tire algumas conclusões, né, prévias e depois passíveis de reajuste, mas faça o teu estudo. Não seja influenciado primeiramente pela Bíblia de estudo ou pelo comentário. Depois sim, depois que tu fez o teu estudo, agora, né, complementa, recheia com comentaristas, aí, com uma Bíblia de estudo, se você tenha, né, e aí vai melhorando. Mas faça o esqueleto da tua ideia ali, né, daquilo que o Senhor foi te revelando, te demonstrando ali, te instruindo naquilo que você vai falar para a igreja, para o seu público, né, público-alvo, ou para quem você vai fazer menção da palavra, certo, gente? Então isso é muito importante, ok? Pois bem, e aí eu faço, né, isso com... Alguém pode achar, eu gostava tanto de Bíblia de estudo. Evite ao máximo. Bíblia de estudo, tá? Realmente, Bíblia de estudo, elas servem para emergência e sob cautela, tá? Porque aqui, primeiramente, olha o tamanho dessa Bíblia aqui, tá? Ela é pesadíssima. Ela tem quase 3.000 páginas. E não estão todos os versículos comentados aqui, tá? Então, e os comentários de versículos são parágrafos pequeninos de 2, 3 linhas. Ou seja, preparar um sermão baseado numa Bíblia de estudo dificilmente, quase que impossível, para não dizer que impossível, você preparar um sermão expositivo baseado em uma Bíblia de estudo, tá? Então não tem profundidade em alguns textos, com 2 linhas de comentário, né?
Segundo lugar, é que muitas delas estão direcionadas para um público-alvo. Então, por exemplo, se você é pentecostal, daqui a pouco você vai fazer uso de uma Bíblia de estudo reformada, você vai ter problema. Se você é reformado, né, reformado tradicional, vai fazer uso de uma Bíblia pentecostal, vai ter problema. Então, as Bíblias de estudo, elas possuem essa característica também, tá? Outra coisa importante importante frisar isso porque é óbvio, mas o óbvio tem que ser dito, né? As notas de rodapé não são canônicas, nem os títulos, ou seja, elas estão suscetíveis a erros e desencontros, como é o caso da Dake que eu falei. Bíblia Dake, eu não tenho ela, né? Até gostaria de ter, se alguém quiser me presentear, né? Eu gosto de colecionar a Bíblia e até gosto até de ter o material para daqui a pouco falar com mais propriedade sobre o erro, né? Não tenho. Se alguém desejar presentear, o Natal está chegando, com qualquer material. Tem minha lista de desejos lá na Amazon. Vou botar depois para vocês lá no Telegram, tá? Caso alguém queira presentear o pastor aí com um presente de Natal. Brincando, mas falando sério. Então, assim, ó, o que é inspirado é o texto. Nem a divisão de capítulos, versículos, as referências, as notas de rodapé são úteis. Claro que são úteis, né? Dependendo da ocasião, são muito úteis. As referências, né, que muitas vezes aparecem nos textos, né? Você tem lá um texto e quando vê tem uma referência, uma coluninha com a referência para direcionar para outro versículo, o mesmo versículo ou o mesmo tema, né? Poxa, é muito útil, mas não são inspirados. Lembre-se disso, tá? Não são inspirados. Outro ponto importante é muito cuidado com o que você encontra na internet. Muito cuidado, tá? Por quê? Tem muita coisa boa, muita coisa com profundidade na internet, mas também tem muita coisa que não é útil e não é verdade, né? Então faça como os bereanos faziam, né? Como é que os bereanos faziam? Eles iam lá e confirmavam se tudo que estava realmente dito por Paulo, se realmente estava nas Escrituras. Então procure sempre perguntar, né, se essa informação, qual é o objetivo dela, o que ela tem ali, né, e se realmente tem fonte, né, muito importante algo na pesquisa, chama-se fonte, fidelidade das fontes, você saber qual é a fonte. Pegou uma pesquisa para citar no sermão. Olha, porque X% dos pastores... né? Fonte. Tem fonte ou foi alguém que lançou um número do nada? Né? Fonte. Qual a fonte? Né? Procure a fonte. Sempre tem que ter fonte. Quanto mais fonte, maior a chance de você acertar. Ok? Só um pouquinho, gente. Ué, faltou aqui mesmo. Aí. Deixa eu só ver aqui qual é o número do slide que estamos. Só para eu ter meu controle aqui. Tá. Bora lá. Continuando. Como estudar? Tá? Outro ponto importante. Talvez essa é uma das maiores perguntas, né? Como estudar? Diante de tamanha responsabilidade, devemos tomar alguns cuidados, tá? Para que o nosso estudo ele seja eficaz. Então, antes da gente preparar um esboço, é necessário estudar o texto. Já falei isso. Então, é preciso conhecê-lo, delimitando o seu tamanho, observando suas palavras, interpretando seus conceitos, comparando com outras ocasiões e propondo aplicações adequadas para os dias de hoje. O que chamamos anteriormente de processo DOICA. Lembra que eu falei, né? O DOICA. Delimitação, observação, interpretação, comparação e aplicação. Tá? Então, primeiro, delimite.
doika, o D de delimitar. Né? Delimite corretamente o seu texto de interesse. Escolha o texto bíblico e veja se ele tem início, meio e fim. Né? Então é muito importante para que você faça isso. E aí, né, o professor Guzzo, ele tem uma ótima sequência de dicas que ajudam, principalmente em fazer um sermão expositivo. Olha para o tempo, espaço, olhe para a aparição de novos personagens. Ou seja, quando aparece, depois de dizer isto, foi Jesus para Jerusalém. Opa, encerrou a perícope ali. Né? Se apareceu um novo personagem, encerrou e começou uma nova perícope. Mudança de argumento, de perspectiva ou de assunto, também mudou a perícope. E se você não observar isso, talvez você esteja alargando demais, delimitando, né? Aumentando o limite do texto, e aí você pode ter um sermão aí que se torne infinito. Você não vai conseguir encerrar ele no culto. Então, um outro modelo é o anúncio em um texto do tema que virá a seguir. Por exemplo, quando a gente encontra a declaração, por conta disto contou certa parábola. Então, se você a parábola você vai estudar, você tem que colocar ela dentro do contexto, né? Não só pregar a parábola. Por que Jesus estava contando a parábola? Qual a ideia da parábola? Né? Então, isolar uma parábola, muitas vezes, pode não transmitir o ensinamento correto daquilo que Jesus estava falando. Então, é preciso observar para essas mudanças do texto para a gente delimitar corretamente o texto de interesse. Outro exemplo, alguns títulos deixados pelo próprio autor. Né? Os Salmos, por exemplo, a primeira parte dos versículos, dependendo da versão, são bons exemplos. Ou a utilização de vocativos, né? Que são termos utilizados na gramática grega, no qual alguém está sendo chamado a uma ação. Então, por exemplo, Filipenses 3:1. Ou quando surge uma introdução à fala de algum personagem. Ou quando ocorre uma mudança brusca de estilo. Né? Um exemplo é Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. E no 8 inicia a história de um leproso que fora curado por Jesus. Ou seja, Jesus está ensinando 5, 6 e 7, vários versículos, 3 capítulos inteiros. Jesus expondo a lei, ensinando para o povo. E agora no capítulo 8 aparece lá um leproso. Então, cara, ali mudou, fechou uma perícope inteira, né? Então, esses elementos citados pelo Guzzo podem nos auxiliar a identificar o final de uma determinada passagem. Então, mudança de foco nos personagens, aviso de deslocamento ou de partida, informações temporais, ações descritas como sair, expulsar, despachar. Né? Um exemplo, quando Esaú acabou de comer e beber, levantou-se e foi embora. Opa, agiu, tem ação. Né? Então significa que ali, a partir daquele momento, pode ter uma outra perícope. Tá? Ações terminais como morrer, sepultar, glorificar. Né? Então isso pode também delimitar o texto que você deseja pregar. Ruptura do diálogo. Né? Tem um diálogo entre dois personagens e o texto muda. Comentário feito pelo narrador. Né? Então, por exemplo, foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. Então, esse foi assim mostra também a delimitação e o final de uma perícope. Tá? Então, é bem provável que nós tenhamos aí também o encerramento de uma perícope. Ou a apresentação resumida do que acabara de ser dito. Também vai apresentar desse jeito. Ok? Então, elementos encontrados ao longo da passagem que podem nos ajudar a confirmar a unidade da perícope também, né, pode nos ajudar nessa definição do texto. Ação, né, isto é, o tipo de ação usada para descrever o relato, palavras relacionadas com o campo semântico. Tá? Aqui é bem interessante porque como pregadores devemos tomar cuidado, porque em muitos casos no texto bíblico, palavras sinônimas são ditas para enfatizar a mesma coisa. E às vezes somos tentados a vislumbrar diferenças entre elas. Tá? Então é muito importante você compreender isso. Ok?
Então, a intercalação, o episódio dentro de um episódio, tá? Daí um bom exemplo disso é o caso de Lucas 9:1-17, né? Onde tem várias histórias curtas, aparentemente distintas entre si, mas que comporão uma mensagem central maior. Então, isso também pode delimitar corretamente o texto. Ou palavra ou frase que aparece no início e no fim, servindo como enquadramento da passagem, palavras, ideias ou frases utilizadas em padrão quiástico, né? Que é um tipo de poesia hebraica, onde a ideia A é seguida da ideia B, que é seguida da ideia, né? Da ideia C, na verdade, ali, né? Pois usa a mesma tonalidade e termina com a ideia A. Né? Então, essa é a estrutura do padrão hebraico também. É claro que essa questão da delimitação, a partir do momento que você começa a ter mais familiaridade com o texto, domina o texto, lê o texto com frequência, isso se torna algo que daqui a pouco tu não precisa fazer uso, né, consultar todas as ferramentas para delimitar o texto. Tá? Claro, as epígrafes que estão na Bíblia também, que são aqueles títulos que aparecem, né? Também ajudam a delimitar, mas lembrando, não são inspirados e podem muitas vezes até ter uma delimitação diferente daquilo que você poderia utilizar. Então é muito bom, por isso que caso você queira fazer uma delimitação pelas epígrafes, utilize mais de uma tradução para você poder chegar aí no modelo ideal, ok? Agora, o O do Doica, né? O D é o delimitar, o O é observar. Observe com cuidado todas as informações do texto de interesse. Então, concluída a delimitação do texto a ser estudado, leia o texto atentamente. Observe todos os detalhes possíveis e imagináveis. É com muita tristeza, né, que a gente ouve muita heresia sendo dita no púlpito por uma simples falta de atenção de leitura do texto. As pessoas não observam. E nós estamos numa geração que ela tem um déficit de observação, de atenção. Né? Então, isso é muito comum e, claro, aí entra, né, e tem pesquisa para isso, agora não vou saber citar, mas a tecnologia tem ajudado muito as pessoas a perderem a capacidade de observação. E aí, por isso que também, diante do texto bíblico, que exige concentração, leitura, estudo, pior ainda. Né? A letra I do Doica é a interpretação. Então, interprete corretamente cada parte do texto a ser pregado. Então, após o período de leitura, de sondagem, de garimpagem, o que nós precisamos fazer? Precisamos, então, verificar o significado das coisas que não compreendemos. Palavras que você não entende, palavras que você não compreende. Pesquise, interprete, vá para o dicionário, vá para o Google, utilize comentários, né? Interprete corretamente. Não caia no erro de dizer, né, o significado de uma palavra ou de uma coisa que você, né, não sabe e vai no achômetro, no achismo ali. Pode prejudicar ainda mais a tua mensagem, certo? Ok? Só um pouquinho. Bora lá. Depois, a letra C do Doica, que é a comparação. Compare a passagem de estudo com outras afins ou com histórias correlatas, tá? Então isso é muito importante, nós entendermos isso. E ao concluir o processo de pesquisa interpretativa, passe a comparar com outras passagens, com histórias, né? Reais ou fictícias, tá? Isso é muito importante. Tá? Muito importante. E, claro, tudo aquilo que seja relevante para o processo ilustrativo. Este passo é basicamente o momento em que você deverá gastar energia
procurando uma boa ilustração. Pode ser bíblica, pode não ser, né? Não precisa ser bíblica, tá? Uma ilustração, mas é importante, tá? Deixa eu só responder alguém aqui, tá? Para dar maior clareza, a ilustração ajuda, né? Essa comparação, comparar o texto, trazer, fazer com que o teu ouvinte exercite o raciocínio para comparar o texto com alguma situação da vida, do cotidiano, alguma história que já aconteceu, né? Então isso é muito importante. E aí, finalizando o DOICA, né? Delimitar, observar, interpretar, comparar, aplicar, tá? Por último, é aplicar, contextualizando as lições bíblicas para os dias de hoje. Então, por fim, a última fase de estudo e assimilação do conteúdo, nós precisamos dizer qual mensagem que ainda fica e serve aos dias de hoje. Então, e aí é aplicar o texto na vida dos ouvintes, para levar os ouvintes para a aplicação do texto. Então, por exemplo, quando nós lemos Efésios 4, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Num primeiro momento, né, podemos perceber que Paulo está dando um conselho referente ao nosso falar. Então a gente está observando, tá? No senso comum, a gente sempre ouviu dizer, tá? Olha, é palavrão. Ah, palavrão, olha só. Paulo está falando, né, que a gente, cristão, não pode falar palavrão. Mas se você ir para o dicionário, torpe significa algo estragável. E aí nós vamos para a fase de interpretação. Opa! Né? E aí o texto vai nos ampliar. E aí nós vamos dizer, olha, pois é possível eu falar uma palavra estragável, né? Estragável é estranha, né? Mas estragável sem falar um palavrão, então, sim, é possível. Então, palavra torpe não significa apenas obscenidade, né, que está sendo condenada. Não é só isso que Paulo está condenando ali. Pelo contrário, o que Paulo está condenando ali é palavras que ferem, que matam, né? Palavras que não edificam. Olha a importância de nós entendermos e aplicarmos o DOICA aí, né, para que a gente realmente compreenda a palavra e possa trazer uma aplicação correta para os nossos ouvintes. Certo? Então, didaticamente, tá? O DOICA, né, é a delimitação, observação, interpretação, comparação e aplicação, tá? Então este é o DOICA, tá? Mas se você está, por exemplo, na fase de delimitação da perícope, né, e nem iniciou de fato o processo, mas se lembrou de uma pergunta que parece ser interessante, vai anotando, depois reflita, volte, né? Essa sequência é interessante, mas você pode ir e voltar nesse processo, construindo então o teu sermão, ok? E concluindo, né? Como vimos, não há como debruçar-me na ministração da palavra de Deus sem que antes ele tenha falado conosco. Isto só é possível por meio de uma vida séria de oração, estudo e meditação. Nós temos que aprender a mesclar e a dosar as duas ferramentas que temos à disposição, ou seja, oração e estudo. São complementos e de maneira alguma se excluem mutuamente. Quando isso acontece, não importa se o motivo parece nobre, né? Quando separamos os dois, nossa pregação ela tenderá a ser superficial e o povo vai perecer, tá? Outro ponto. Devemos tomar cuidado com aquilo que lemos. Nem tudo que lemos é totalmente válido ou verdadeiro.
Infelizmente, há muita coisa que foi escrita pensando-se apenas em vender ou atrair seguidores nas redes sociais, né? Então, por essa razão, a gente tem que ter um cuidado e ficar atento de forma, né, um alerta maior aí, tá? E além disso, a gente apresenta um método próprio de estudo e meditação da palavra, né? Nada revolucionário, nem tampouco que venha substituir outros que estão aí. A intenção é apresentar algo que possa capacitá-lo no dia a dia a preparar o seu próprio esboço e sermão. Por isso, quanto mais nos esforçarmos para usar os conceitos do Doika, né, maior será a profundidade do nosso processo de aprendizagem, aumentando a chance de uma meditação bem-sucedida. E de início pode parecer difícil, né, mas não desiste, certamente logo você vai perceber as vantagens oriundas da utilização deste método. Certo, gente? Chegamos ao final da nossa disciplina. Tem uma coisa que eu quero convidar você. Nós vamos começar em seguida um curso de homilética, que é um curso para quem deseja aprender a pregar, a preparar sermões e a pregar. Então, se você tem esse interesse, eu vou colocar depois no Linktree, né, o link para inscrição. E como eu sempre tenho dito, né, os cursos aqui, todos eles sempre são gratuitos, né? A intenção de trazer um acesso de forma gratuita a todos os materiais. Mas o curso de homilética eu acabo, né, tendo uma ideia de receita, né, e de venda, porque esse valor acaba sendo revertido para a Igreja Palavra da Vida, para a gente fazer algumas coisas aqui. Então, graças a Deus, a gente tem avançado, né? Hoje a gente precisa ainda comprar um ar-condicionado para uma outra sala, que agora é a sala das crianças, uma outra sala das crianças, né? Tá faltando uma das classes ter um ar-condicionado, tá faltando a gente... Eu já comprei, temos a lã de rocha que nós ganhamos, temos uma manta que nós acabamos de comprar, vamos fixar, vai parar aquele barulho, vai parar um monte de coisa. E falta agora, né, eu vou ter aí uma despesa com a instalação de um outro ar-condicionado, que nós também ganhamos, e não só a instalação, mas também a compra de um equipamento de um outro ar de 60 mil BTUs, que nós ganhamos. Então, as coisas vão indo, Deus vai abençoando, Deus vai colocando pessoas no nosso caminho. Então, se você deseja abençoar e fazer um curso também, que é muito bacana, nós vamos começar ele em janeiro, tá? Janeiro. As aulas serão gravadas, então fica muito mais fácil, você pode assistir quando desejar. É um curso para que você prepare sermões e que você pregue a palavra de Deus, certo? Então, o link estará para inscrição ali no Linktree, no Telegram, melhor dizendo, e você pode aí ajudar a Igreja Palavra da Vida na sua plantação. Certo, gente? Então, hoje ainda disponibilizo o e-book da próxima disciplina, tá? Amanhã o link da avaliação de homilética e avançamos aí para a nossa penúltima. Teremos mais 11 aulas apenas com a turma 13 e aí encerramos essa terceira turma. Que Deus abençoe vocês. Espero que tenham gostado dessa disciplina. Até a próxima, se Deus assim permitir.